Agora gostava de te perguntar como se organiza melhor tudo o que tem de se levar. Sim, vamos fazer um resumo das coisas Sim. que se devem levar. E devo dizer-te que não há uma resposta concreta, no sentido que depende, como já dissemos, da situação em que te encontras, que tipo de viagem vais fazer, qual o meio de transporte que vais utilizar. Contudo, é muito importante ter um lugar onde transportar a tua câmara de vídeo durante a viagem. Posso colocar a questão de outra maneira. Se estivesses no meu lugar, sabendo o tipo de viagem que vou fazer, o que farias? Se estivesse no teu lugar, estaria muito contente por ir a Las Vegas e ao Grand Canyon. Mas se tivesse de me organizar para uma viagem semelhante, levaria um saco especialmente para a câmara de vídeo e todos os seus acessórios. Uhum. Por exemplo, isto que te quero mostrar agora é precisamente um saco deste tipo. Olha, primeiro desapertamos aqui e, como vês, ao abrir, vê-se no seu interior uma série de compartimentos que podem ser destinados aos diferentes acessórios da câmara de vídeo. Tem ainda pequenas bolsas laterais que, neste caso, têm espaços onde podes pôr, por exemplo, cabos ou outros acessórios de que precises. É muito importante que esta bolsa possa realmente levar tudo, para que, por exemplo, numa viagem de avião, a possas levar contigo como bagagem de mão. Existem ainda bolsas em forma de mochila, práticas sobretudo no caso de teres de andar muito a pé, e dentro das quais podes colocar a câmara de vídeo e tudo o que precisas. Aquelas do mesmo tipo das que existem para as máquinas fotográficas. Exatamente. Ou melhor, digo ainda mais. No caso de não teres uma bolsa especialmente pensada para a câmara de vídeo, uma bolsa para a máquina fotográfica com todos os compartimentos poderia ser muito útil. O importante é que seja acolchoada, de modo a proteger os instrumentos Claro. que se encontram no seu interior e também que existam várias divisões para separar os vários acessórios, os diferentes cabos e os vários elementos para não criar Hum. confusão. Então, para termos a certeza de não nos esquecermos de nada, vamos fazer uma lista de todas as coisas que tenho de levar? Claro que sim. Então, em primeiro lugar, a câmara de vídeo. Claro. Essa não pode faltar. Depois o alimentador, que, como podes ver, funciona também como carregador de baterias. Ok. Quando o puderes ligar à corrente, podes carregar também as baterias desta Muito bem. forma. Um tipo de acessório de grande angular como este Uhum. aqui, e depois explico como pode ser útil para um certo tipo de registros. Uhum. E há mais uma coisa muito útil, sobretudo em viagem. Uma cassete. Pelo menos uma cassete para a limpeza de cabeças. Ah, sim. E já me ia esquecendo. Sim. Isto aqui é muito útil. Ia-me esquecendo de dizer em relação às baterias que é melhor que sejam pelo menos Uhum. duas. A propósito destas cassetes para limpeza, de quando em quando é preciso usar? Bem, não existe uma resposta precisa. Algumas câmaras de vídeo dizem-te quando precisas de usar uma cassete desse tipo. Contudo, isto tem a ver com o número de horas efetivas de registro e, portanto, é difícil de dizer, porque depende precisamente da utilização que fazes da câmara de vídeo. Claro que não se trata de uma ação muito frequente, mas por segurança leva uma contigo no caso de ser necessário fazer a limpeza, naqueles dizem que se está de férias. Isto é um bom princípio. Está bem. Pode ainda ser muito útil, aconselho eu, a levar um holofote com as respectivas pilhas, pois em certas situações podes não conseguir filmar sem luz. E, por fim, mas muito importante, uma grande quantidade de cassetes. Certo. Porque não se estragam, mesmo que leves algumas a mais e no fim de contas não ocupam assim tanto espaço como isso. Ouvi dizer que existe uma diferença de qualidade entre, por exemplo, 60 minutos, 30 minutos, 90 minutos. O que é que tens a dizer sobre isso? Olha, existem diferenças de qualidade entre as diferentes cassetes, mas não têm nada a ver com a duração da fita ou com a duração da gravação. Tem mais a ver com o modelo e com a marca. As cassetes mais baratas, ou demasiado baratas, digamos mesmo de marca branca, podem não ter qualidade no momento de serem utilizadas. No que diz respeito ao tamanho, eu nunca utilizo cassetes demasiado longas, porque elas forçam o mecanismo da câmara de vídeo, nem também as demasiado curtas. O standard de 60 minutos é o ideal, na minha opinião. Ok. E o tripé? Devo levá-lo? Olha, depende do tipo de filmagens que queres fazer. Seguramente pode ser um bocado inconveniente, mas se queres fazer um certo tipo de enquadramentos, o tripé é muito importante. É óbvio que não deves levar um tripé muito inconveniente. Sim. Estavas com medo que te respondesse que o deves levar? Não, até porque pode ser muito útil para o tipo de registros que quero fazer, na verdade. Realmente primeiro deves pensar nisso. É claro que um tripé numa bolsa daquele tipo não entra. Pois não. Há bolsas como esta aqui, que são próprias para o transporte do tripé, que no caso de uma viagem se podem muito bem colocar na mala do porão. Sim.
E Porque a câmara comigo? sim, com a câmara de vídeo precisas de tê-la contigo para não a danificar, mas o tripé pode muito bem ir com as outras malas. Claro. E em relação à filmagem? Vamos lá agora falar disso um pouco. Essa pergunta é muito importante. Bem, acima de tudo, depende do tipo de viagem que pretendes contar. Sim. Melhor dizendo, uma viagem é seguramente uma experiência muito bela para filmar. Mas eu tentaria evitar aquele tipo de registros que depois dão a impressão de uma história cronológica da viagem do tipo estivemos aqui, depois fomos ali, vimos este monumento, vimos aquela paisagem. Fica muito chato. Aconselho-te a fazer, como para outro tipo de registros de que já falámos, uma construção mental prévia sobre o tipo de filme que queres realizar durante a tua viagem. Começando, por exemplo, pelas personagens que são os teus Os amigos. amigos? Sim, precisamente. Precisamente, se eles gostarem e se tiverem prazer em colaborar contigo, para se obter uma boa narração da viagem, poderias registar frases deles, impressões, comentários acerca dos locais e seguramente vais realizar algo mais agradável. Uhum. Poderia ainda ser útil saber exatamente que resultado desejo obter com este registro. Muito bem, muito bem. Hum, Tentar entender o que se pretende atingir é a melhor maneira para saber como começar as nossas Exatamente. filmagens. Apesar de, claro, haver sempre a montagem que se faz na fase seguinte, é muito importante o tipo de estilo, o formato que pretendes dar à tua viagem. Melhor dizendo, para um road movie, como tu disseste, claro que se aconselha a utilização da câmara de mão, Certo. porque vai dar uma ideia de aventura, um estilo mais natural e mais próximo daquilo que se pode experimentar num tipo de viagem como a tua. Creio que é isso que Uhum. desejas transmitir. Realmente, enquanto estavas a falar, já estava a imaginar precisamente as cenas. Pois, isso é seguramente fundamental. Tentar chegar com o olho da mente ao local onde vais depois chegar com o olho da tua Exatamente. câmara. Claro que não se pode abusar deste tipo de registros e, sobretudo, é preciso ter uma boa mão. É preciso treinar e tentar efetuar um registro sem muitos movimentos que não pareça feito por uma bailarina. Que não cause incómodo e aborreça quem depois vai ver os teus filmes quando os Que as projetares. pessoas que estão a ver não fiquem enjoadas, mal Exato, é dispostas. um inconveniente. Obviamente, se levares como aconselho, se levares o tripé, podes utilizá-lo numa série de registros muito importantes, paisagens, pôr do sol ou mesmo num determinado tipo de enquadramentos para os quais a utilização do tripé é muito importante. Isso depois vai imprimir uma melhor qualidade às tuas filmagens, podendo obter registros fixos com câmaras de mão que serão muito agradáveis. E ainda, muito importante, procurar mudar o ponto de vista. Ou seja, não gravar sempre com a câmara de vídeo à altura do rosto, podendo-a descer, pouco e pouco, na vertical, até ficar apoiada no solo, de forma a obter um ponto de vista seguramente pouco convencional. Isto é válido para todo o tipo de enquadramentos. A utilização de ângulos pouco usuais de gravação vai acrescentar qualidade às tuas filmagens. É muito interessante esse assunto de enquadrar em Sim, baixo, que me faz pensar no enquadramento. sim. Podemos aprofundar um pouco esse assunto? Claro, vamos lá enquadrar o enquadramento. Muito bem.